nós vivemos, se calhar, aquele que é dos momentos mais desafiadores da história da humanidade. Nunca nenhuma outra geração antes de nós teve esta responsabilidade de legar ao futuro o nosso modo de vida. 70% dos gases de efeito estufa são emitidos pelas cidades. Cidades onde vive mais de metade da humanidade. Na Europa, mais de 75% vivem nas cidades. E agora precisamos de cumprir nestas novas cidades, deste novo dia, aquilo que Edward O. Wilson, em 1984, escreveu num livro chamado Biofilia. Precisamos de trazer a natureza novamente para dentro das cidades. Precisamos de, como Wilson descrevia, de exercer dentro das cidades aquilo que é a nossa afinidade profunda com os outros seres vivos, com a natureza. Aquele desejo de estar perto, de sentir os cheiros, o ritmo da natureza e que perdemos em parte nestas cidades. E por isso estas cidades do futuro serão cidades onde haverão mais florestas verdes, mais parques verdes e também, e tenho que falar disto porque estou no Porto, e onde está a ser feito um excelente trabalho, coberturas ajardinadas, jardins verticais. E nós temos a obrigação pelos filhos e pelos netos de que este nosso modo de vida e que esta nossa casa comum continue a ser também para eles o local da sua procura de realização e felicidade. Nós não podemos continuar a ter 60% da população a mover-se em carro próprio. Portanto, como é que vamos tentar? É incentivar, mostrar às pessoas que é possível andar em transporte público. Por isso, a breve trecho, quem for morador aqui na cidade do Porto vai poder pelo menos ter 22 viagens gratuitas por ano. Esperemos que façam muito mais que essas 22 viagens, mas pelo menos que experimentem. E, portanto, estamos a tentar mudar o paradigma neste tema. Eu na energia não falei, mas só voltando atrás, nós também temos um incentivo. Quem produz energia neste momento na cidade do Porto, quem puser painéis fotovoltaicos na cidade do Porto, nós reduzimos o IMI em 500 euros por cada quilowatt. Portanto, se alguém começar a produzir, nós reduzimos no IMI nos próximos 3 anos aquilo que é o investimento que as pessoas fizeram. Portanto, de facto, estamos a pôr dinheiro na mudança de paradigma que queremos que aconteça na cidade. Portanto, não é apenas palavras, é também investimento público e municipal que queremos fazer. O Energy and Climate Summit é, de facto, uma iniciativa importante para a cidade do Porto, ainda para mais sobre o tema da descarbonização e do impacto que as cidades têm. Nós sabemos que as cidades são onde a maioria da população vive, a nível mundial. São elas também as causadoras do maior nível de emissões que temos, portanto, são elas também que são responsáveis por resolver o problema. E é isto que hoje trouxemos aqui. Em boa hora organizamos este Summit, onde a cidade do Porto também quis trazer aquilo que é o seu contrato climático que já enviou para a Comissão Europeia e onde define o caminho que quer percorrer até 2030, um caminho que obviamente tem um plano de ação, que une a cidade toda através do Pacto do Porto para o Clima, portanto não é um caminho que se deve ao município, é um caminho que a cidade toda quer fazer com os múltiplos stakeholders, sejam privados, públicos, a academia, o cidadão, e onde também trouxemos aquela perspectiva de quanto é que é preciso investir, quanto é que vamos ter que todos investir, os cidadãos, entidades privadas, entidades públicas, para atingir estes objetivos. E é este, acho hoje, o dia muito importante para a cidade do Porto, para todos contribuirmos para este futuro que se quer com a maior qualidade possível para todos. A escolha deste tema é muito importante e muito atual, porque de facto, como é sabido, as cidades representam mais de 70% das emissões de gases com efeito de estufa e mais do que isso, elas são de facto onde as pessoas vivem e, portanto, nós não conseguimos vencer a batalha da transição energética se não conseguirmos envolver as pessoas. E é por isso que, de facto, há aqui uma sinergia entre a vontade de mudar e dar às pessoas a capacidade de fazerem a transição. A descarbonização das cidades é essencial para termos um futuro melhor, tanto para nós, as gerações contemporâneas, como também para as gerações futuras. É uma forma de combater as alterações climáticas. As alterações climáticas combatem-se através da mitigação, da redução das emissões e da adaptação. Neste caso estamos a falar sobretudo da mitigação, da redução das emissões. Portanto, dou os meus parabéns a esta iniciativa e, enfim, a esta edição do programa. Sendo a STCP uma empresa, o grande operador da mobilidade e dos transportes públicos na área metropolitana do Porto,
O estarmos numa cimeira sobre o clima e sobre a sustentabilidade também é uma forma da STCP demonstrar o seu compromisso, o seu commitment, no sentido de contribuir para aquilo que é a sustentabilidade e a descarbonização da área metropolitana do Porto. Mais de 80% da nossa atual frota é a gás natural com incorporação de biometano, mas estamos a fazer a eletrificação da frota, em que a energia elétrica que nós adquirimos é também provinda de fontes 100% renováveis. Para já, devemos pensar que todo o sistema de distribuição de combustíveis derivados de petróleo está muito otimizado já com 100 anos, amortizado. Todo o sistema que estamos a montar não está, elétrico não está, e vai ter que ser amortizado, tem custos de desenvolvimento. Este evento é extremamente importante para divulgar e discutir o tema da descarbonização nas cidades, que é um tema extremamente importante pela sua contribuição para a descarbonização da economia e da sociedade como um todo. Falar de descarbonização em cidades é falar de transportes, é falar de melhorias significativas nos transportes, e aí o Porto é desde já há mais de 20 anos o campeão nacional da mobilidade sustentável. Destaco o relevo que foi dado para os biorresíduos e a sua utilização como energia. Os gases renováveis são a fórmula mais natural, através da digestão, um processo totalmente natural e sem consumo de energia, que transforma biorresíduos em energia que possa ser utilizada na mobilidade ou nas casas. Sim, o facto de se realizar aqui no Porto acho que é muito relevante, porque de alguma forma podermos também partilhar aquilo que tem sido o caminho que a cidade tem feito em relação a este tema, a ambição da própria cidade em se tornar neutra até 2030 e, como eu digo, podemos de alguma forma também partilhar com as diferentes entidades que participam e com todos os ouvintes também aquilo que tem sido o bom caminho que a cidade tem feito nestes últimos anos. As cidades hoje são locais não só de trabalho, de vivência, mas também de mobilidade. E, portanto, nós temos que pensar as cidades desta forma, da mobilidade suave, mobilidade menos poluente, de que forma é que as empresas que estão inseridas nas cidades podem também contribuir para esta mesma descarbonização e, portanto, discutir num summit na cidade do Porto também que tem-se destacado não só a cidade, mas a região do Grande Porto, tem-se destacado nas preocupações da sustentabilidade ambiental e da descarbonização, é de facto algo que é assinalável e que, a meu ver, eu aplaudo. Não é possível continuarmos a querer levar o carro à porta de todos os sítios. Não é possível termos pessoas com deficiência a caminharem no asfalto e a termos os carros estacionados em cima do passeio. O tema não podia ser mais oportuno, porque de facto estamos a falar num espaço que neste momento alberga mais de 50% da população mundial, sendo que esse espaço também emite cerca de 70% das emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, se não fosse mais nada, só estes dois aspectos mereciam que, de facto, nós debatêssemos esta temática por forma a criarmos cidades mais sustentáveis, cidades mais humanas, porque hoje em dia nós temos que mudar o paradigma das atuais cidades, portanto, por forma a que elas sejam mais amigas das pessoas. E nesse contexto, quer dizer, os diversos painéis que hoje foram e vão ser aqui abordados focam essas diversas temáticas numa perspectiva muito integrada, e eu acho que esse é o principal aspecto a valorizar neste 7º encontro que o Fórum de Energia e Clima está a elaborar. Bueno, en Pontevedra hai xa moitísimos anos que tomamos unha decisión que era recuperar unha cidade que estaba convertida nunha especie de almacén de carros e que impedía que a xente tuvera autonomía, unha cidade ruidosa, unha cidade na que a xente aspiraba a marcharse dela porque non tiña futuro, pois nunha cidade que ahora mesmo pois, é un exemplo mundial, internacional, porque fixemos unha recuperación do espazo público para as persoas, de reducción de velocidade, de calidade do aire, de dinamismo, non? Porque ao mesmo tempo estamos intentando que sea unha cidade de congresos, unha cidade atractiva desde o punto de vista turístico,
pero tamén desde o punto de vista da práctica deportiva e dos eventos deportivos, e estamos contentos do que se ten feito un pouco na línea que deberían ir, bueno, todas as cidades, e que todas as cidades acabarán sendo espacios de convivencia onde as persoas teñan unha calidade de vida e sean felices, non? Esa é a idea. Bem, este encontro tem uma virtude principal, do meu ponto de vista, é que se discute a própria cidade e o próprio direito à cidade. Nós hoje, quando falamos de sustentabilidade, temos que ser mais específicos, que é um termo muito vasto, um termo contentor, e quando falamos de sustentabilidade estamos a falar de ambiente, mas estamos a falar de economia e estamos a falar de sociedade. Portanto, em última análise, aqui o que estamos a discutir é de que forma é que nós nos relacionamos com o território que habitamos, com o nosso espaço vital, e de que forma é que as nossas formas de viver influenciam esse mesmo espaço vital e a nossa qualidade de vida e a nossa circunstância como cidadãos. Portanto, eu diria que este encontro e este tema é fundamental, está na ordem do dia, porque estamos a falar de nós próprios, estamos a falar do futuro que desejamos para nós e para o território que habitamos. Lá está, eu acho que hoje de manhã nós falamos muito também de questões de inovação, de questões de articular esta ideia da descarbonização com outra transição digital, portanto, tentando articular essas duas dimensões. Eu acho que nós já tivemos aqui diferentes gerações de políticas para a cidade inteligente. Eu, quando comecei a olhar para esta questão das cidades inteligentes, eu estudei aquelas grandes cidades que nós chamaríamos top-down, não é? Portanto, aquela velha ideia que nós temos fornecedores de tecnologia que estão, no fundo, à procura ou seja, têm uma solução e não têm um problema. Portanto, estão, no fundo, a tentar introduzir alguma inovação sem ter propriamente a noção fina de qual é o problema. Portanto, aí nós temos inúmeras cidades que tentaram seguir esse caminho e também sabemos que genericamente não foram muito bem sucedidas. Portanto, porque esse modelo de Smart City que nós às vezes chamamos de top-down é um tipo de planeamento de cidade inteligente que não é propriamente feito em cocriação, no fundo, para utilizar aqui um bocadinho aquele jargão que nós temos usado. Portanto, é um tipo de desenvolvimento, de planeamento de cidade inteligente que é feita não envolvendo coortes mais alargados da população, portanto, que não faz visto aqui num conjunto de caixinhas que nós temos hoje em dia que são importantes neste tipo de questões. Portugal tem sido um exemplo no espaço europeu no sentido de acelerar a resposta às alterações climáticas, nomeadamente com roteiros mais exigentes e com ritmos mais elevados para a descarbonização. Claro que os desafios na agenda das Nações Unidas para 2030 e no Pacto Ecológico Europeu são muito ambiciosos, mas Portugal tem os meios, seja nas instituições académicas, nos institutos, no fundo na componente também governativa central ou das cidades, para que em conjunto consigamos rumar a esse desenvolvimento mais sustentável e o mais rápido possível consigamos ter níveis de sustentabilidade ambiental, económica e social mais elevados. Bem, a importância desta 7ª edição, eu acho que é sempre bom porque tem uma lógica de continuidade e vamos cada vez abordando temas mais específicos, neste caso muito focado nas cidades, que sendo áreas geograficamente contidas são também aquelas que têm o maior impacto do ponto de vista quer ao nível energético, quer ao nível da produção de emissões de gases com efeito de estufa, desde logo através da mobilidade, mas também pela produção de resíduos. Aquilo que são as perspectivas mundiais a nível da concentração da população nas cidades tendem a indicar números cada vez mais acentuados, onde muito em breve, em menos de meia década, teremos mais de 80% da população mundial a viver em cidades e por isso é importante que se comecem a debater já os problemas ligados a estas unidades geográficas, desde a questão da mobilidade, mas também da questão da transição, da habitabilidade, da qualidade de vida, dos serviços ecossistémicos que é preciso manter dentro das cidades e por isso eu acho que mais uma vez o Fórum de Energia e Clima está de parabéns pela escolha do tema, que é um tema que é, eu diria, complementar àqueles que se têm vindo a desenvolver nas 6 cimeiras anteriores. No momento em que se fala tanto sobre o contexto que nós vivemos de emergência climática, é fundamental disseminar o tema e trazer diferentes perspectivas. E nós, enquanto EY, também tentamos trazer aquela que é a nossa experiência do dia a dia para atender a estes grandes desafios que enfrentamos atualmente
fruto daquilo que é o impacto das alterações climáticas. E, nesse sentido, a EY tem trabalhado muito o pilar da ação climática, apoiando muitos municípios e até mesmo as organizações, dentro daquilo que é a sua granularidade e o enquadramento, seja cidade, região, o que quer que seja, temos apoiado as organizações a construírem o roteiro de descarbonização e, portanto, trabalharmos nesta descarbonização que é fundamental para atender a grandes objetivos que decorrem, obviamente, do enquadramento do Green Deal. Primeiro, quero-vos elogiar por este objetivo tão ambicioso de neutralidade carbónica em 2030. Eu estava à entrada convosco que é mesmo ambicioso conseguir atingir este objetivo. Mas, por outro lado, para mim é grato, fico muito grato. É gratificante perceber que nós temos pessoas na nossa sociedade conscientes do que temos, do desafio que temos pela frente, daquilo que é necessário fazer e que se atrevem, diria, entre aspas, a pôr um objetivo tão ambicioso na sua gestão pública. Aqui ao Fórum e à Câmara de Porto, os meus parabéns por esta organização, esta consciencialização que nós temos a todos os níveis deste planeta maravilhoso que é a Terra e este desenvolvimento sustentável que mais não é que aprendermos a viver com o que temos, com o máximo de comodidade e de bem-estar, socialmente sustentável, ecologicamente sustentável, mas mais uma vez, meu muito obrigado, os meus parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Eu vejo com muito agrado estes fóruns porque há uma consciencialização cívica sobre o desafio que temos pela frente da descarbonização, do desenvolvimento sustentável, que é isto que hoje a nossa sociedade está a ficar mobilizada. Estes fóruns representam precisamente a mobilização das entidades públicas, das suas instituições, mas também, e é o que acontece aqui hoje, da sociedade civil, dos cidadãos, porque sem o envolvimento de todos não conseguimos atingir as metas da descarbonização. Por isso, vejo com muito agrado, porque nós, de facto, cidadãos, empresas, sociedade civil, instituições, temos que nos mobilizar para este desafio. E deixe-me dar esta última nota, que por vezes vejo em algumas atividades económicas uma grande preocupação com a perda de competitividade que as exigências que a Europa faz possa trazer às empresas. Eu julgo que temos que ver isto numa perspectiva diferente, que é que oportunidades económicas este desafio nos traz. E eu acredito muito mais nas oportunidades que se abrem para as nossas empresas. E foi assim a 7ª Energy and Climate Summit, aqui na Alfândega do Porto, onde debatemos a descarbonização das cidades, nesta cimeira que foi uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto e o Fórum de Energia e Clima. Aqui se debateu, juntando ciência, política, sociedade civil e empresas, a forma como em coautoria podemos avançar das cidades da civilização industrial para as novas cidades da era da sustentabilidade. Aqui debatemos a forma como temos que tornar as cidades mais verdes com mais natureza dentro, a nova mobilidade sustentável, a energia que agora virá de fontes renováveis, a economia circular e como as cidades podem ser mais digitais e mais humanas. E o Fórum de Energia e Clima irá, com os seus parceiros, continuar a promover novos debates. A próxima cimeira será em setembro, no Rio de Janeiro, e nós, na próxima semana, voltamos para mais uma Hora de Agir. Por isso me despeço com um abraço amigo e até para a semana.